noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 15. Leremos apenas os dois versículos, que é o 8 e o 9. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que este é o próximo passo da igreja, é o próximo passo da noiva, é o nosso encontro com Ele, é o arrebatamento. Cumprimentamos também nossos irmãos através da internet, aqueles que estão nos ouvindo e outros que nos ouvirão, não é? Desejando que Deus possa falar em cada coração. Todos encontraram? Vamos ler. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Qual a mulher que não fará isto? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nós curvamos nossas frontes na presença do Senhor, pois sabemos que o Senhor é um Deus santo e nós somos miseráveis pecadores que temos sido salvos por sua graça. Então, humildemente, Senhor, nós nos aproximamos de Ti para suplicar a sua presença aqui entre nós. Rogamos que o grande Mestre, o Espírito Santo, fale, ó Deus, aos nossos corações, que Ele mostre para nós aonde estão os nossos pontos fracos, o lugar de onde devemos sair e ir para o lugar onde devemos estar, para sermos encontrados pelo Senhor no dia de sua vinda. Nós oramos pedindo a Ti estas bênçãos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Com licença. Pois bem, nós já meditamos um pouco, né, nesta mensagem, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois sabemos que Ele virá porque Ele tem nos prometido. Aqui na mensagem, as bodas do Cordeiro, que é o que nós estamos esperando que aconteça num destes dias. Jesus virá, arrebatará a sua igreja e a levará ali para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, nessa mensagem, o profeta diz aqui no parágrafo 92, se a mulher não está conectada com o homem em verdade, conectada quer dizer ligada,
porque na verdade a Bíblia diz que não serão mais dois, mas uma só carne. Então, se a mulher não está conectada com o homem em verdade, então não é seu marido. Então ele não é o seu marido, ele não é o seu esposo. Veja o quanto nós precisamos estarmos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Então, não é seu marido. E apenas um homem com quem ela fez um voto de viver, e ela fez um voto errado. Prometeu, porém não cumpriu. Isso nos leva a pensar no dia, na hora do nosso batismo nas águas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados. A palestra do ministrante, as perguntas que ele nos fez, não é? E nós prometemos a nossa fidelidade. Nós argumentamos que, se possível, daríamos até a nossa própria vida por amor ao nome do Senhor Jesus. É isso verdade? Fizemos um voto. Sei que todos fizeram, porque todos os ministrantes de batismo fazem esta pergunta. Então, veja o que o profeta está dizendo. Se esta mulher não está conectada com o homem em verdade, então ele não é o seu marido. É apenas um homem com quem ela fez... Desculpe, irmãos. É apenas um homem com quem ela fez um voto de viver e ela fez um voto errado. Ela prometeu amá-lo e disse que o amava e não o fez. O tempo todo o homem é enganado. Que traição, não é? Que hipocrisia. O tempo todo, aquele pobre coitado, que por certo confiou, quando fez a sua escolha, e agora, no decorrer do tempo, ele está sendo enganado. O profeta está dizendo isto, né? Todo tempo o homem é enganado. Será que é possível isso? Será que é possível isso acontecer na vida natural? Claro que é. Claro que é. Mas o profeta diz, mas uma coisa é certa, amigos, não vamos enganar a Cristo, Ele conhece os seus. Aí é onde está o problema. Ele é onisciente, Ele é Deus, e Deus é infinito. E sendo infinito, ele é onisciente. Sendo onisciente, ele conhece o fim desde o princípio. Então, ele conhece o que há no seu, no meu coração. Ele sabe o que é que nós estamos pensando neste momento, ao ouvirmos a expressão do seu servo, seu profeta. Ele sabe qual é a ressonância que está tendo aí no seu coração, na sua mente, ao ouvir estas coisas. Deus sabe. Então o profeta está dizendo, mas veja, há uma coisa certa, amigos, não vamos enganar a Cristo, Ele conhece os seus. Amém. Você o ama? Expresse a Ele o seu amor. Expresse a Ele. Não apenas com palavras, mas expresse a Ele com a sua vida, expresse a Ele com o seu coração. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, coloque Ele no primeiro lugar, não deixe Ele para o segundo plano, para o terceiro plano. Se der tempo, né, eu faço. Se sobrar alguma coisinha aí, eu vou fazer isso. Não, Ele não é um Deus que merece sobra.
Ele é um Deus que exige de nós as primícias, porque tudo vem dele e é para ele. Amém. Agora, amados, na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, o nosso profeta, o nosso Elias, com a grande sabedoria que Deus lhe deu, ele diz para nós, na criação, ele está voltando lá em Gênesis, capítulo 1. Na criação, Deus criou a ambos juntos, homem e mulher. E eles são um coração, alma, mente e tudo mais. Estou lendo. Nós lemos ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, não é? No 26 ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, não é isso? O profeta mostra que aquele foi o homem espírito, né? E então, no verso 27 diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem e sua semelhança, macho e fêmea os criou. A mulher estava no homem, naquele homem espírito. Porém, quando ele criou aquele homem de barro, e aquele homem tornou-se alma vivente, então ele separou aquele espírito feminino que estava naquele homem e colocou na mulher. Então, mulher é mulher e homem é homem. Se a gente percebe alguma coisinha aí, não é? Algum homem pendendo para algum lugar, né? Então dá para desconfiar. O irmão Anderson tem uma história. Ele me fez sorrir muito hoje de manhã. Então, dá para desconfiar. Então, o irmão Branham diz assim, que quando Deus olhou naquela criação, ele via um boi, uma vaca, um cavalo, uma égua, e um cachorro, uma cadela, um pássaro macho, um pássaro fêmea. Tudo era um par, tudo era de dois. Porém, Adão estava só. Somente o homem estava sozinho. Então a Bíblia nos mostra que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, para que fique como que diante dele. Amém. Aplicou um anestésico em Adão, fez Adão cair naquele sono profundo, tirou uma de suas costelas, um osso ali, e daquele osso ele fez a mulher, e quando Adão voltou daquela anestesia, lá estava Eva, não é? Aquela linda mulher. Adão olhou e disse, este é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e, portanto, é a minha companheira, é a minha adjutora. Aleluia. Irmão Branham diz assim, se Deus tivesse alguma coisa melhor para dar aos seus filhos, além de Deus, não é? Exceto Deus, melhor que uma mulher, ele o teria feito. Então a mulher é uma coisa máxima na vida do homem. Agora o homem tem que pedir a Deus, ajuda-me, Senhor, fazer essa escolha, porque eu sou nada. Eu só vejo agora aqui olhando na minha mão. Só vejo até aqui, mas o amanhã pertence ao Senhor. Irmão Branham diz que ele deve orar, orar, orar e orar, até que ele tenha uma resposta de Deus. E quando Deus une aqueles dois corações, veja bem, aquilo que Deus uniu não separa o homem, porque será um casal para a eternidade. Mas quando o homem faz a escolha apenas por aquele par de olhos azuis ou verde, ou seja lá como for, né?
Diz que um gosta do olho, outro gosta da remela, né? E aquele corpo bem feito, que opa, aí ele vai orar, Senhor, eu quero aquela lá, viu? Eu quero casar com a Mariquinha mesmo. E aí Deus tem uma vontade perfeita e uma permissiva. Quando o homem não quer ficar com a vontade perfeita de Deus, então Deus permite. Quer, né? Então vai. Mas você vai bater com a cabeça na parede, né? Aí depois vem os problemas. Lendo 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo São Paulo disse assim: gostaria que todo homem fosse como eu, não tocasse em mulher. Mas por causa do adultério, cada um tem a sua própria mulher, cada mulher tem o seu próprio marido. Mas eu queria poupar-vos, falando com as virgens, né? Eu queria poupar-vos, porque todavia terão tribulação na carne. Esse não é o assunto, né? Meu Deus, ajuda-nos. Então Deus na criação criou ambos juntos. E eles são um, coração, alma, mente e tudo mais. Então, quando ele fez o homem do pó da terra, ele separou o homem de sua esposa. Quando ele fez a Eva, ele não pegou algum pedaço de terra e fez uma mulher, tal como ele fez para criar o homem. Mas ele tirou uma costela do lado de Adão e fez sua esposa. Por essa razão, Adão disse: esta é agora osso de meus ossos e carne da minha carne. Esta é agora, voltei ali. E carne da minha carne. Gênesis 2, verso 23. Então o profeta diz: eles são um, mente, coração, alma e corpo. Então aquilo, veja como esse grande arquiteto que é o nosso Deus, ele tinha tudo na sua mente, não é? Então aquilo de criar o homem e a mulher no homem, aquilo era um tipo de Cristo e a igreja. Assim como ele tirou do lado de Adão uma mulher, ele tirou a sua igreja do lado de Cristo. O profeta diz: o Espírito por dentro, através do sangue. Aquilo é um tipo de Cristo. Deus não tirou a igreja de Cristo de uma doutrina. Ele a tomou do coração de Cristo, o Espírito por dentro, através do sangue. Portanto, meu irmão, irmã, não me importa o quanto religioso você seja, se você não está coberto pelo sangue, você estará perdido. Isso é uma coisa vital. Se você não está coberto pelo sangue, você está perdido. Você está perdido sem o sangue. Agora, quando Deus fez aquela esposa para Adão, então ela era uma companheira. Meu Deus, somente os dois, né? No meio de tudo aquilo que Deus havia criado. Eu imagino que eles andavam por ali de mãos dadas, um seguro na mão do outro. E quem sabe, infelizmente, naquele dia que a serpente chamou a atenção da Eva, ela não estava de mãos dadas com Adão. Parou para ouvir o raciocínio da serpente, não é? Ela não devia ter parado. Ela devia ter saído num carreirão, não é? Então, as pessoas falam assim: é uma cobra, aquilo era uma cobra. Se fosse uma cobra falando com a mulher, ela arrebentava o cipó no peito, correndo. Mas o problema é que a serpente era bonita, hein? Ereto, como homem, falava como homem, tinha raciocínio como homem. Meu Deus! Ô, irmãos amados, igreja de Deus, só um cego espiritual não vê essas coisas. É isso verdade? Porque depois que o profeta veio e mostrou para nós essas coisas, gente, está bem aí na cara. Acho que eles estão embirados mesmo. Eles não querem aceitar de birra, né?
Tinha um irmão que falava que era bira. Porque eles estão vendo isso, não pode, né? Só um cego espiritualmente falando. Então veja, quando Deus fez aquela esposa para Adão, então ela era uma companheira, era alguma coisa que fazia parte dele, para ele amar. Amém. Fazia parte dele para ele amar. Agora escutem bem. Um homem ou uma mulher, repito, um homem, é isso mesmo, ou uma mulher, nunca poderão ir ao céu, a não ser que eles nasçam de novo. Nesse ponto, apesar dos dois ser um, né? Uma só carne, mas ele não pode salvar a sua esposa não pode salvar a ele. Um não pode salvar o outro, porque a salvação é individual. Cada um tem que lutar, cada um tem que cavar, não é? Tem que continuar cavando, fazendo a sua parte. Então o profeta está mostrando para nós, um homem ou uma mulher nunca poderão ir ao céu, a não ser que eles nasçam de novo. Eu não digo que você está só porque falou em línguas. Eu não digo porque você atende à igreja regularmente e usa um botão para a sua fidelidade. Estas coisas são boas, mas elas não é tudo. Tal como as obras, ou melhor, a salvação não é pelas obras, mas as obras faz parte da salvação. Não é isso verdade? Muito bem. Então aí está. Irmão Brana diz, eu não digo porque você atende à igreja regularmente ou usa um botão para a sua fidelidade. Essas coisas são boas, porém não é isto. Tem que haver uma união, uma conexão absoluta entre você e Cristo, até você tornar-se um com Ele. Amém. Que esse Deus que começou em nós essa boa obra, que Ele ache lugar na nossa vida para que Ele possa levar essa boa obra à perfeição. E como nós poderemos dar lugar para Deus agir assim na nossa vida? É orando e vigiando, é medindo as nossas palavras com a palavra de Deus. Porque uma palavra é um pensamento expresso. Antes de você falar a palavra, você pensou primeiro. Então, isso vai promover edificação? Ou isso vai me causar um dano na minha fé? Aí você vê que é boa, é coisa boa, vai edificar alguma coisa, então você fala. Senão você não fala. Porque o que você fala, o diabo ouve. Porém, o que está na sua mente, somente Deus sabe. Então, amados, tem que haver uma união, uma conexão absoluta entre você e Cristo. O que é Cristo? É Deus. E o que é Deus? A palavra. Vocês veem assim? Vocês creem assim? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso é que nós olhamos para a palavra. Amém. Deixe essa palavra crescer no seu coração, crescer na sua vida. Ainda que você fique parecendo um tonto aí, não é? Uma boba, não tem problema não. Se você está vivendo a palavra, isso me faz lembrar do irmão lá de Goiânia, né? Irmão da Mata, como é que é? João da Mata? Eu carrego esse
esse picual aqui, ó, porque aí eu fico feio e as mulheres não olham para mim. Acho que é mais ou menos assim a história, né? Então, amados irmãos, você tem isso aí dentro de você. É a palavra. É Deus, essa palavra é Deus, essa palavra é Cristo. E essa palavra encontrou guarida no seu coração. Então, procure vivê-la. Procure obedecê-la. É simplesmente isto. E Deus que começou em nós essa boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la. Então, o irmão Brana continua nos dizendo: você é um com sua esposa. Quer você seja fazendeiro, mecânico, pregador, ou o que for que sejas, você pode imaginar-se voltando para casa à noite, cansado, fatigado e exausto. Você deseja chegar em casa e finalmente chega. E você abre a porta e encontra a sua esposa, a sua pequena. Você abre a porta e encontra a sua pequena e dócil esposa de pé. Ela está tão bonita e limpa. Ela te cumprimenta, vem até você, te beija na face e lhe fala suavemente, claro: bem, você está cansado, ou melhor, meu Deus, ela te cumprimenta, vem até você, te beija na face e lhe fala: bem, você está cansado. E ela te assenta numa cadeira e depois se assenta em seu colo, põe seus braços em volta de você e dá um tapinha de leve na sua face. Aí então parece que você não está mais cansado nem um pouquinho. Algo te anima. Amém. É uma dose de recuperação. Aquilo é algo que Deus te deu para este fim. Que Deus nos ajude. Se dá vontade da gente chorar. Por isso o salmista diz: quem encontrou uma esposa, encontrou uma boa coisa. Mas muitas vezes nós, de ambos os lados, não é? De ambos os lados, tanto ele como ela, se agrada um do outro aí, né? E nem ora, nem nada, e já dá a palavra de compromisso, né? E casa, e depois vem os problemas, aí as naturezas não combinam. E aí ficam se chocando um entre o outro, continuamente, e a vida perde a graça. Mas quando alguém tem encontrado uma esposa nesse tipo, nesta naipe, diz o mineiro, ele encontrou uma boa coisa. Aleluia. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Então, o irmão Brana continua dizendo: aquilo é algo que Deus te deu para este fim. Porém, se aqueles lábios têm beijado um outro homem aquele dia, ou num outro dia, olha, se foi num outro dia, e isso foi confessado, isso foi acertado mediante um arrependimento sincero, e foi perdoado, aquilo não deve ser lembrado mais não. Porque se aquilo foi para debaixo do sangue, se você tira aquilo debaixo do sangue, você vai responder diante de Deus. Estão entendendo? Então, se aquela mulher beijou um outro homem num outro dia, porém ela confessou aquilo, arrependeu, e ele a perdoou, aquilo não deve ser lembrado nunca mais.
Mas o irmão Branham continua: naquele dia ou outro dia, se você está ciente daquilo, e se seus braços abraçar um outro homem, ela então é absolutamente uma abominação para você, enquanto ela está sentada em seu colo. Misericórdia. Está falando de Cristo e a igreja. Aquele beijo queima como o beijo de Judas. E você preferiria que aqueles braços não estivessem em volta de você. Oh, pode ser que ela esteja toda arrumada, embelezada, os seus cabelos encaracolados, os seus olhos castanhos, suas faces rosadas, a sua saia bem passada. Pode ser que ela seja tão bonita, porém, se aquele respeito genuíno de Deus, amor e confiança não existem, então seria melhor se ela ficasse fora do seu colo, se ela ficasse longe de você. Pensemos em Cristo e a igreja. A Bíblia nos diz, 1 João 2,15, não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Na mensagem Separação Total da Incredulidade, o nosso profeta diz para nós que Jesus está vindo para buscar uma esposa, uma mulher separada do mundo, separada das coisas do mundo, separada dessas modas, desta era moderna em que nós estamos vivendo e amando somente a vinda do Senhor. Que Ele nos ajude a vencer o pior inimigo que temos, que é o nosso ego, não é? Que são as nossas maneiras de pensar. Pior inimigo que temos, que é a nossa carnalidade, a nossa natureza carnal. Que Ele nos ajude a vencermos isto. Então ele continua dizendo: ela é um detrimento para você. Não importa como ela se arrume tão linda, ela está errada até que ela possa provar ser uma verdadeira e genuína queridinha, amando a mais ninguém senão a você, beijando nenhum outros lábios senão os seus, e não permitindo outros braços segurá-la, exceto os seus, porque você é o esposo dela. Que sentimento de consolação! Amém. Isto é, esposo e esposa, representando em tipo a igreja e Cristo. Amém. Nós vamos parar aqui e, quando Deus permitir, nós vamos continuar. O profeta fala que quando você vai à igreja, pode ser que ela tenha os melhores bancos, pode ser que ela tenha a torre mais alta e o melhor órgão da cidade, pode ser que ela esteja edificada sobre um lugar de qualificação na cidade, pode ser tão linda, tão bonita, mas para mim não perder a ponta da meada. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estávamos meditando na escola ali em Eretama,
E o profeta de Deus mostrando para nós que a igreja, o corpo, a igreja que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está edificada sobre a revelação da palavra. Amém. E você alcançou essa revelação. Deus abriu o seu entendimento para que você pudesse compreender as Escrituras, não é isso? Até então nós estávamos com a Bíblia na mão, lendo Atos 2:38 e as demais referências, não é? Ali no livro de Atos dos Apóstolos, que é Atos do Espírito Santo. Porém, nós não podíamos compreender como Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles batizaram somente no nome do Senhor Jesus. Então a gente não podia compreender, mas deixava quieto, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se está chocando em algum lugar, nós não temos nada a ver com isso. Mas quando Deus chegou com a mensagem do mensageiro para esta era, o Espírito Santo que nos guiou até a palavra, abriu o nosso entendimento, então nós podemos ver por que os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus. Porque ali está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor Jesus exigiu em São Mateus 28:19. Não é isso verdade? Então abriu o nosso entendimento para vermos o Pai no Filho, o Filho no Pai. Porque até então a gente pensava, né, que o Pai era uma pessoa, o Filho uma segunda pessoa, o Espírito Santo uma outra pessoa. Aquela pergunta que Estevão olhou e viu a glória de Deus, ele viu os céus abertos e o Filho em pé à direita do Pai. Estevão sendo apedrejado pelos seus algozes. Na hora de sua morte, ele levantou sua cabeça e olhou para cima e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho em pé à direita do Pai. E daí? Duas pessoas. E a pessoa fica embaraçada, né? Fica até meio atordoada. Mas a pergunta é, se o Filho estava em pé, mas e o Pai, de que jeito que estava? Se o Pai é uma pessoa também, ele estava de que jeito? Estava em pé também, ou estava sentado, estava deitado? De que jeito ele estava? Estevão viu a glória de Deus. E quando se fala que ele viu o Filho à direita ou à destra do Pai, está falando sobre o poder, sobre a glória de Deus que ele viu. Porque como pode ser duas pessoas se Jesus veio e disse: olha, eu e o Pai somos um. Então, amados, a igreja está edificada sobre a revelação da palavra. Amém. E Deus deu a cada um de nós esta revelação. Agora vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos encher as nossas vasilhas de azeite. Vamos aparar os pavios da nossa lamparina, tirar todos os borrões para não impedir a claridade. Nós vamos ler um pouquinho mais adiante nesta mensagem, o irmão Brana dizendo que a coisa mais triste que tem é uma pessoa que professa ser uma coisa e vive outra coisa. Professa ser um cristão, um crente da mensagem, e entra no meio dos grupos aí que nem sequer são religiosos e age da mesma maneira. Está dando uma má testemunha de sua profissão de fé. Que Deus nos ajude. Bondoso Pai, obrigado, meu Deus, por esses momentos que temos passados, assentados aqui neste lugar incômodo, porém ouvindo a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, porque o Senhor veio ao nosso encalço através de um profeta, e um profeta aqui na terra, ele é a boca de Deus, recebeu de Deus e trouxe para a sua igreja. Aceita a nossa gratidão, Pai,
e rogamos que o Senhor continue conosco. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.